Amém? Amém. Estamos todo mundo alegre ou está triste? Quem está triste, diga amém. Quem está alegre, dá glória. O povo pentecostal sempre é animado. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao Senhor Arroz por esse convite. Já nos fez para estar aqui ministrando a palavra do Senhor. O culto de missão é um culto de alta responsabilidade. Aqui no Brasil ainda não chegou. O artigo do Código Penal 208, ele dá liberdade e cobertura dos cultos não ser impedidos, mas em alguns lugares os cultos locais de som em praça pública estão sendo proibidos. Aqui no Brasil e fora, o projeto de lei que está para ser aprovado para prender padre ou pastores que falaram, louvado seja o nome do Senhor, a verdade em cima do altar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós estamos aqui em oração e busca pelas almas perdidas. Queridos, livro de Romanos, capítulo 10, eu estudando, quando eu vi o tema, e ali, louvado seja Deus foi palestrando comigo sobre essa palavra. E eu quero despertar a igreja, louvado seja o nome do Senhor, sobre a responsabilidade da igreja estar em silêncio. Da igreja não se comunicar. Vou ser bem sucinto para que os irmãos venham entender a mensagem de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Romanos, capítulo 10, verso 13 e 14, para que nós venhamos entender o que Paulo estava despertando aos judeus e os gentios convertidos daquela época. Vou começar bem pouco devagar. Ao decorrer, louvado seja o nome do Senhor, Deus vai começar a derramar a presença dele aqui nessa noite. Quem se localizou diz amém. Ele diz assim, Romanos capítulo 10, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 13, por epígrafe, os judeus rejeitam a justiça de Deus. Ele veio para os judeus, mas eles o rejeitaram. Jesus agora é nosso. Verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Essa. Os irmãos entenderam o que Paulo está dizendo no versículo de número 14? Porque no versículo 10, Paulo começa escrevendo assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí no capítulo 14, Paulo, ele vai narrar, Paulo, ele vai enfatizar um versículo que impacta muito o nosso coração, dizendo: como, pois, invocar aqueles que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviu? E como ouvirão se não há quem pregue? Aí vem, e como pregar se ninguém se dispõe a ir? Vai e analisa comigo, começa bem mais de pregação. Vai e analise comigo. Como ouvirão se não há quem pregue? Se a igreja está calada, se a igreja está sentada, se a igreja está de braço cruzado, como ouvirão se não há quem possa pregar? Como ouvirão se ninguém se disponha a ir? Isaías capítulo de número 6. E no tempo que morreu o rei Uzias, Isaías viu o trono de Deus e ele estava sentado no alto e sublime trono. E ele ouve uma voz de Deus dizendo: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe a ir? Ou seja, quem enviarei e quem há de ir por mim? Só que aqui Isaías ele vai dizer: eu sou homem de impuros lábios e habito no meio do povo de impuros lábios. Mas Isaías, ele diz: eis-me aqui,
envia-me a mim. Será que nós estamos preparados para enfrentar o que está nos esperando de fora? Será que nós estamos preparados para enfrentar prisões, açoites, apanhar? Será que nós estamos ali preparados para quando alguém nos ofender, a gente dá glória a Deus? Aleluia, será que nós estamos preparados? O que eles passaram antes de nós não é comparado com o que a gente vai passar agora. Aleluia, eles eram queimados vivos, eles eram crucificados em cruz forma de X, ele era jogado na cova da arena de leão para ser comido vivo, mas mesmo assim a igreja era morta, mas ia glorificando a Deus, aleluia, perante a morte. Mas quando vem a perseguição, quando vem a luta, a primeira coisa que a gente faz é querer abandonar, é querer achar que Deus é culpado e não adorar mais a Deus. A gente só passa uma luta em casa, a gente passa luta no serviço, a gente às vezes é humilhado. E a gente quer parar. Imagina eles naquela época, aleluia, pregando a palavra, aleluia, morrendo queimado, morrendo vivo, mas glorificando a Deus. Entendeu comigo aqui agora? Natanael, se você estudar sobre a vida de Natanael, como eu falei aqui, Natanael ele foi morto, mas ele, antes de ser morto, ele foi desfolado vivo. Quando você arranca uma pele, ou quando você corta a pele, aleluia, você vai sentir dor. Agora imagine Natanael, da cabeça aos pés, perdendo a carne da sua pele, aleluia, sendo rasgada, e ele vivo, mas ele não parou de glorificar. Sabe por quê? Porque eles não sabem que a gente morre aqui, mas a gente ganha lá. A gente pode morrer por amor de Cristo, porque o próprio Jesus disse: aquele que perder sua vida por amor a mim, esse o achará. Não vale a pena morrer e padecer pelo Evangelho, porque a gente perde aqui, mas lá no céu a gente vai encontrar a nossa coroa. Como ouvirão-se no que prega? E como crerão naqueles de quem não ouviram? Peraí, para eu e você estar aqui hoje, alguém pregou para nós. Para eu e você estar aqui, alguém evangelizou a gente. Para eu e você estar aqui nessa noite. Para eu e você um dia crer no Senhor, levantar nossa mão, abrir mão do mundo, para que não sei que a gente nunca viu. Alguém falou dele para a gente. E por que a gente também não pode falar dele para outras pessoas que ainda não estão no nosso livro? Mas aí no livro de Gênesis capítulo 1, então lendo essa mensagem, Deus veio me dando a revelação. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Peraí. A terra sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Da onde Deus surgiu? Como é que eu vou crer numa pessoa que eu nunca vi na minha vida? Como é que eu vou aceitar e vou padecer por uma pessoa que eu nunca vi quem é e não sei como ele surgiu? Porque a Bíblia oculta, aleluia, a genealogia de Deus. Da onde Deus surgiu? Porque a Bíblia fala que ela sem forma e vazia a terra. Mas já o Espírito de Deus vai. Não tinha ninguém na terra, mas Deus já tinha. Aleluia. E aí? Como é que eu vou ver? Como é que eu vou acreditar que Jesus é criador? Como é que eu vou crer que Jesus morreu comigo com você? Como é que eu vou crer que Jesus criou esse mundo que a gente vê, se eu nunca vi falar da genealogia de Deus? Aí Paulo vai dizendo: a pregação da cruz é loucura para quem merece, mas é poder para quem está em Cristo Jesus. Está entendendo esse negócio aí? A pregação da cruz é loucura para quem não conhece, mas é loucura adorar uma pessoa que não está vendo. É loucura estar na prova e dando glória. É loucura estar sendo humilhado, perseguido e não está abrindo mão. É loucura abrir mão da riqueza do mundo para adorar uma pessoa que nunca viu. Está entendendo esse negócio aí? Mas para nós é poder. Mas para nós tem avivamento, mas para nós tem restauração, porque mesmo que a gente não viu Ele, mesmo que a gente não conhece Ele, mas a gente aceitando Ele na nossa vida, a gente crendo que Ele salva, cura, liberta, batiza para o céu, e Ele voltará para buscar a tua igreja. A gente cremos numa pessoa que a gente nunca viu.
de mim e de você? Quem criou a Deus? Como ele surgiu? Para ele ser o criador de tudo e da humanidade. Como é que as pessoas vão crer numa pessoa que não tem uma explicação? Como é que a pessoa vai crer numa pessoa, aleluia, que nem a ciência, nem a teologia pode explicar que Deus da forma que ele surgiu? Por isso que Paulo vai dizer aqui: como, pois, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele que não viu? Está entendendo esse negócio aí? Como é que eu vou crer em Deus se eu não vou ouvir Ele, não vou ouvir da fama dEle, da história dEle, não vou conhecer o fundamento dEle? Como é que eu vou aprender? Mas todo aquele que invocar o nome dEle será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Aquele que tem o nome escrito no livro da vida, este será salvo. Está entendendo esse negócio aí? Ele está dando Deus terceira revelação. Meu filho, como é que vão saber de mim se ninguém está querendo pegar a minha palavra? Ninguém está falando de mim. Ninguém está falando do meu nome. E as almas estão morrendo, perecendo sobre essa nação. E a maioria hoje da criminalidade e da morte são de juventude. São de jovens. Mulheres que estão morrendo. E estão morrendo sem ouvir uma pregação. Que o sofrimento que ela está passando pode mudar, pode ter um fim. Deus pode mudar a história. Deus pode restituir família. Deus pode mudar esse cativeiro. Deus pode virar problema e dar vitória. E estão morrendo sem conhecer a luz da Bíblia. Porque a igreja está calada. A igreja está estacionada. Mas aí eu vou algo de Deus sério para você. Não é só ter o nome escrito no livro da vida e você vai ser salvo, porque serão dois livros abertos, o da obra e o da vida. Aí eu quero ver. Apocalipse 20. Irão apresentar primeiro quarto aqui em cima, porque os pastores vão ter que apresentar essa obra. Primeiro que vai ser cobrado do céu vai ser os líderes, vai ser os pastores que vai chegar diante de Deus no grande tribunal e vai ter que dar conta da ovelha que pastoreou aqui na terra. Para o desconhecido dizer, Deus vai dizer: igreja, obedecer o vosso pastor, porque eles eram pela vossa vida. Não abandonei a vossa congregação. Como costume de Deus. Não é só eu ter o nome escrito lá, não. O hino 33, se não faz a memória, o autor vai escrever e vai dizer: posso ter a mão vazia, com Jesus me apresentar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Passa a mão de alma. E quando essa mão de alma, ela pode coisa certa. Porque o próprio Jesus falou que uma alma vale mais do que o dinheiro. Jesus falou que a alma ela vale mais do que dinheiro. Ela vale mais do que o teu carro. Ela vale mais do que, aleluia, louvado seja o seu bem material. Mais fácil. Está entendendo esse negócio aí? Então, olha só, de culto de missão, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade, mesmo que você não pregue no evangelismo, mas aonde você estiver, aonde você parar, fale do amor de Jesus. Aleluia! Só que você falar para alguém que graça perto de você, pois é que Jesus te ama, já está evangelizando, não precisa ter o olho na cabeça para fazer missão, é ter chamado de convicção do Deus. Esse homem não leva ninguém para o céu. É só para testificar aqui na terra o teu cargo. Mas você fazendo a missão, você está sendo missionário da mesma forma. Está entendendo que Paulo estava escrevendo aos judeus e gentios convertidos naquela época? Paulo escrevendo em Roma quando ele ficou lá. Paulo não conheceu a igreja, ele queria conhecer, mas ele não conseguiu. Mas ele foi escrevendo: olha, como virão, então aí, ó. Se vocês estão convertidos, vai pregar o evangelho. Se vocês estão convertidos, anuncia para alguém conhecer ele. Como é que eu vou crer numa pessoa? Eles tiveram o privilégio de ver Jesus. Comeram com ele, andaram com ele, receberam
fui lá e nós se mataram. E a gente tinha um jeitinho que não tinha direito à salvação. A gente não tinha direito. A gente era restituído da glória de Deus. Lembra aquela mulher do cinto da polícia? E colocando Jesus, ela pode minha filha. Salve minha filha. Jesus vai parar e vai dizer, não posso tirar do pão da mesa e dar para os cachorros. Jesus estava dizendo o quê? A salvação não foi para você, a salvação só foi para Jesus. Mas ela vai se humilhar e vai confrontar Jesus com a palavra. E Jesus gostava disso. Ela vai falar, meu Senhor, até os cachorros não estão caindo na cabeça do Senhor. Ela está dizendo, eu creio que a salvação não é para mim. Eu sei que a gente não tem direito, mas pela misericórdia salva. Jesus vai dizer, vai. A sua filha está. Aleluia! Jesus não veio para, aleluia, dar, aleluia, bênção, ele veio para dar salvação. Ele vai até o tanque, ali no poço, e ali estava uma prostituta que era humilhada, desprezada, só pegava água meio-dia, pegava o resto da água, até que não água suja, porque de manhã as pessoas já pegavam água boa e elas só pegavam o resto dos restos, mas Deus veio para mudar a história daquela mulher, e ele vai dizer, mulher, me dá água. Ele vai dizer, mulher, se tu soubesse que estava te pedindo água, tu daria água, porque água é o que eu tenho. Nunca mais tu voltará a ter sede. E ela vai dizer, aleluia, então me dá dessa água, para que eu não possa vir aqui no poço pegar água. Tem momento que a gente tem que tirar o impedimento da nossa vida para pegar o evangelho e a restauração de nossa vida. Aleluia! Porque se os discípulos tivessem, o mistério não ia acontecer. Jesus falou, vai lá comprar pão, que eu vou ficar aqui, porque ele já sabia que ia ter um combate de glória de homem. Ela vai dizer, como é que vocês então começam com o samaritano? Aí, João vai dizer, o pai procura, procura. Então, se o pai procura, que só vai bastante. Os verdadeiros do grupo sabem que há falta de adorador na terra. Então, só um minuto. Jesus está dizendo, eu estou procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai e Espírito e verdade. Ele está à procura, é porque está faltando adorador na terra. Não seja só mais uma multidão, seja a diferença. Aleluia. O Ida Cassiano vai dizer, faça a diferença, chega de ser multidão, a partir de hoje seja uma bênção, a partir de hoje prega para a tua casa, porque a missão começa de dentro para fora. Aleluia. Aleluia. Jesus vai dizer, chama o seu marido, ela disse, não tem. Mas, Deus falou, falaste de mim. Diversas vezes. Não tem agora a cabeça. Ela disse, agora eu sei que está profeta. Sabe o que ela fez? Ela deixou a água de lado. Ela deixa o cântaro e vai anunciar Jesus. Ela pegou Jesus. Ai, meu Deus, está entendendo? Mas sentiu o poder da palavra, está entendendo? Enquanto você está pregando, alguém vai virar missionário, alguém vai ser pregador da outra. Ela não deixa a água de lado e vai para a cidade e vai dizer, achei o Messias, o profeta, e todos foram ver Jesus. A história dele é mudada. Aquela cara mal vista agora está sendo bem vista. Aquela cara meretriz agora é uma serva de Deus. Aleluia! Isso é uma coisa endemoniada de cadáver. Ninguém entrava, ninguém saía. Todo mundo tinha medo. Prendia com trilhões de ferros, o demônio arrebentava tudo. Aí ele se cortava, ficava ruivando. Imagina você dormindo na cidade que toda noite alguém ficava ruivando e gritando. Jesus chegou a mudar aquela história. Só que eles rejeitaram Jesus. Mas o endemoniado vira missionário. Porque ele queria ir com Jesus. Jesus falou, não, vai e anuncia em Decápolis a maravilha que Jesus fez pela tua vida. Porque quem te olhou como endemoniado, quem te olhou torto, vai ter que ver a restauração de Deus na tua vida.
Pode repetir comigo. O silêncio da igreja custa almas. Agora eu vou te terrorizar um pouco. Meu amigo, lá no violão aí, Ezequiel 3:18. O nosso silêncio, vou te causar uma preocupação sobre hoje. O nosso silêncio, Ezequiel 3:8. O nosso silêncio, naquele grande dia, vai ser muito caro. Por causa dessa alma que a gente deixou de pregar e não pregou. Portanto, assim diz Deus. Como tens falado, a vaidade é visto. 3:18. Eu vou deixar uma preocupação santa. Porque o nosso silêncio vai terrorizar. Quando disse ao ímpio, certamente morrerás. E tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o sangue da tua mão reverei. Está entendendo esse negócio aí? Deus vai dizer para Ezequiel: eu te levantei como atalaia, mas se você não pregar e o ímpio morrer, o sangue dessa nação é morrer querendo a tua mão. Glória a Deus. Você é uma atalaia. Para você estar aqui, alguém pregou para você também. Então o que você está fazendo para pregar o nome de Jesus? O que você está fazendo porque o teu nome está lá no livro da vida e a tua sombra está lá, mais uma pedra na tua coroa? O que tu está fazendo? Será que eu estou pregando ou será que eu estou calado? Será que eu estou vendo o negócio acontecer e eu não estou falando do amor de Cristo? Deus vai revelar o sangue da nossa vida. Porque para botar aqui para dentro é difícil, para jogar lá fora é muito fácil. E o que está acontecendo hoje é liderança jogando alma daqui de dentro para fora. Então, aleluia, Jeremias, no capítulo 23. Coloca Jeremias 23 aí para mim. Jeremias, capítulo 23. Aleluia, você vai ver o que Deus vai dizer contra os pastores. Eu estou pegando aqui a Bíblia, eu estou falando Bíblia. Aleluia, por quê? Porque se a gente não pregar e a gente não tratar, seremos cobrados. Aleluia. Jeremias 23. Ai dos pastores que destrói e dispensa o reino do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz Deus de Israel: quantos pastores que apacentam o meu povo, vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentaste e não as visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade de vossa nação, diz o Senhor. Jeremias chorava para ele. Ao ponto de Deus chegar para Jeremias e falar: Jeremias, você tem essa parte, trabalha de jogar para todo mundo. Ouve a Deus pela vida do seu pastor. Nosso pastor. Porque ele ainda dá vida na tua vida. Se receberá o narrador. Vai chegar um tempo que eu não sei. Infelizmente, eu levando a igreja para é tempo de mais oração. Sabe isso que o vai dizer? A nossa unidade vai ser assim. Entre Deus e o homem.